A Câmara de Comércio Internacional é uma organização não governamental que promove e assessora o comércio mundial e a globalização. Desde 2005, a entidade realiza a maior disputa universitária de mediação comercial, uma simulação em que os estudantes precisam encontrar resoluções para conflitos comerciais. Este ano, a 17ª edição foi realizada de forma online, por conta da pandemia. Participaram 48 equipes de mais de 30 países. A PUC-Rio concorreu pela primeira vez e ficou em 4º lugar. Para a gente saber um pouco mais sobre essa conquista, a gente conversa hoje com as professoras Mia Schneider, Samantha Pelágio e os alunos também de Direito, Júlia e Felipe. Tudo bom, gente? Boa tarde. Muito obrigado, professora Mia, professora Samantha. Obrigado, Júlia e Felipe. Queria começar fazendo uma pergunta para a professora Mia. Eu queria que você falasse um pouco para a gente aqui da TV PUC como funciona essa competição. Então, a gente, na verdade, como você mencionou, a gente tem universidades de todo o mundo, né? A ideia é que os alunos possam ter uma preparação prévia, acompanhado dos respectivos coaches, né, os professores das universidades. Eu posso falar para você um pouquinho da preparação do nosso time, se for alguma coisa que faça sentido para vocês. E a gente recebe um caso com qual antecedência exatamente, um mês mais ou menos de antecedência, a gente recebe o caso, que tem informações gerais que todas as equipes recebem, informações confidenciais, né, que a gente recebe somente aquela que diz respeito ao cliente que a gente vai representar, né? É uma competição de negociação, né? É um caso que vai para a mediação, é um caso de mediação, melhor dizendo. Então a gente tem a presença de um mediador, né, um terceiro imparcial, que vai facilitar o diálogo. Só que o grande barato dessa competição é que o mediador não é um aluno, o mediador é um profissional, né? Então quem está competindo são alunos de uma universidade negociando por um determinado lado, alunos de outra universidade negociando por outro lado, né, com esses papéis previamente definidos pela competição, e a gente tem um mediador internacional, né, profissional, mediando o caso. Então é muito legal porque não só a gente tem contato, né, com estudantes de outras universidades, de outras culturas, como a gente assiste mediadores muito técnicos e enfim, top, né, como a gente gosta de dizer, mediando, né? Ao final a gente tem não só os aportes dos jurados, que são também mediadores, negociadores internacionais, como a gente tem os aportes do próprio mediador. Então é muito interessante, assim, não só para os alunos que tem ali em tempo real, né? Enfim, logo após as suas participações, esses feedbacks, o que proporciona a possibilidade de incremento, né? De grande incremento das suas performances, como também para nós, né? Professores que assistimos, que participamos dos treinos. Então essa troca, né, entre culturas diferentes e essa possibilidade desses aportes por profissionais internacionais é realmente um grande diferencial da competição e acho que foi muito importante para o crescimento não só dos alunos, como nosso também profissional. Bacana. Obrigado, professor. Queria aproveitar então, Samantha, e perguntar para você. Esse ano foi a estreia da PUC nessa competição. O que determinou a participação dela justamente nesse ano? Então, a PUC tem um grupo interdisciplinar de mediação de conflitos há 15 anos, que atua em casos envolvendo pessoas economicamente hipossuficientes, né, que dependem dessa facilitação de diálogo para chegarem em entendimentos. Em algum momento, alguns anos atrás, houve uma primeira competição universitária no Rio de Janeiro, sediada no Rio de Janeiro, coordenada pela própria pela OAB do Rio de Janeiro, mas sediada na PUC, e que permitiu que o time participasse pela primeira vez, um time esse que não existia ainda, né? Mas assim, a ideia era que a gente montasse um time para participação nessa iniciativa. Aí a gente, diante da existência desse grupo de mediação, foi natural que os professores vinculados ao GIMEC pudessem se ocupar desse treinamento. A gente reuniu diversos alunos, Felipe estava lá desde a origem, e a gente começou a desenvolver uma porção de abordagens para fins de treinamento, né, para que a gente pudesse participar dessa primeira competição. E assim a gente foi
competição atrás de competição, né? Em algum momento a gente fundou formalmente o grupo acadêmico de estudos em mediação e negociação empresarial, ou seja, a gente passou a ter, além do GMEC, o GAEMNE, né? E esse grupo começou a se sofisticar internamente, com alunos cada vez mais envolvidos, engajados e professores também, não só professores da área de negociação e mediação, mas também professores da área empresarial, para dar todo um suporte em relação à questão do caso concreto, do caso que a gente mediaria ali naquele determinado contexto, ou negociaria, dependendo do tipo de competição, porque em algumas competições a gente participa como mediadores, em outras a gente participa apenas como negociadores, né? Bom, agora em 2021 a gente começou a nossa participação em competições internacionais. Então, no começo de 2021 a gente participou do CPR, que é uma competição americana. A gente teve um excepcional resultado. Felipe Glioche foi segundo lugar como mediador em representação à PUC-Rio. Depois, no segundo semestre, a gente participou de uma competição alemã, de uma universidade alemã, chamada Bucerius. E aí, o grupo, Júlia, Felipe envolvidos e outros tantos alunos, acabaram sendo premiados com 6º lugar como negociadores. E em 2022, fevereiro, a gente participou da maior competição do mundo, que é a competição francesa, a ICC, e tiramos 4º lugar, fomos para a semifinal, né? Tiramos 4º lugar como negociadores. Então, a nossa expectativa daqui para diante, você falou que a gente tinha participado pela primeira vez, quando a gente foi se inscrever, né? A gente sequer acreditava que seria selecionado de pronto, porque a verdade é que não é comum. Normalmente a gente precisa se inscrever, participar de outras formas da competição para só então competir, né? De repente no ano seguinte ou às vezes até 2 anos depois. E a PUC nessas 3 competições foi selecionada de pronto, muito em razão de todo o background que a gente tinha acumulado em outros tantos contextos. E queria também comentar que a PUC tem um 3º grupo que saiu do GAEMNE. Em algum momento esses alunos que vinham desde a origem, alguns alunos sinalizaram para a gente a expectativa de produzir artigos, de produzir seminários ligados a métodos autocompositivos. Foi então que a gente criou o Centro de Métodos Autocompositivos, CMA, que se dedica à produção a gente já tem uma coletânea sendo editada e publicada pela editora PUC, ainda não aconteceu, mas vai acontecer ao longo desse ano. Depois a gente tem um podcast que já está acho que já tem mais de 10 episódios veiculados. A gente está traduzindo um livro paradigmático da área de negociação para o português, até de um ex-filho da PUC, Horácio Falcão, que logo depois da formatura foi fazer a sua formação em Harvard, vinculado à escola de negociação, e hoje é professor da INSEAD, que é uma das maiores escolas de negócio do mundo, exatamente nesse lugar de professor de negociação, né? Então ele escreveu um livro chamado Value Negotiation, que a gente está traduzindo para o português. Ou seja, a PUC está vibrando esses temas de negociação e mediação de forma cada vez mais consistente, cada vez mais engajada, e isso muito em razão do interesse dos alunos. Que bacana! É muito interessante você trazer agora esse interesse dos alunos, porque eu quero justamente falar isso com você, Felipe. Aproveitar então a deixa da professora Samantha. Como foi para você participar da competição de mediação da ICC pela primeira vez e alcançar o 4º lugar? Assim, é muito engraçado você falar de participar da competição, porque num primeiro momento, na realidade, acho que do nosso grupo eu era o aluno que já tinha mais tempo assim de casa, assim, competindo. Na realidade, eu venho competindo pela PUC desde 2020, quando eu entrei pro GAEMNE formalmente, o grupo já constituído, eu tinha feito parte lá atrás, no início, mas formalmente eu entrei em 2020 e na realidade para mim foi um caminho muito orgânico, né? Porque eu lembro da minha primeira competição, eu fiz uma competição que foi a Camarb na Regional Sul, e desde a primeira vez já conseguimos um bom resultado, nós chegamos nas semifinais como mediador, tanto como mediador como negociadores. E aí fomos depois para a Camarb Nacional, e aí na época tanto os professores confiaram em mim para fazer a parte preliminar. E aí nós tínhamos todas as faculdades brasileiras e a PUC conseguiu chegar entre as 4 primeiras. Foi a primeira vez que a gente conseguiu, participando numa competição a nível nacional, chegar lá entre os 4, né? De novo, e também na cadeira de mediador, né?
E em seguida, como a Samantha explicou, nós fizemos o CPR em 2021, e no qual eu tive o prazer mesmo de conseguir essa colocação muito boa, que foi esse segundo lugar. E então eu fui crescendo lentamente, rumando efetivamente a ICC, porque essa competição da Câmara de Comércio Internacional, ela é, sem sombra de dúvidas, a maior competição do planeta. Ela reúne as melhores universidades, ela reúne os melhores profissionais. Então, para nós, só de participar já era muito legal. Só que quando a gente recebeu a notícia que iríamos participar, já foi porque você passa uma semana inteira tendo um contato com pessoas do mundo todo. Diferentes maneiras que você lida com o procedimento de mediação, que apesar de ser um procedimento universal, cada local tem a sua peculiaridade, cada mediador tem o seu jeito, a sua forma de negociar, a sua forma de mediar. E para nós já seria uma experiência riquíssima só de estar ali. E eu lembro até agora, assim, porque como é virtual, você tem que entrar numa salinha e assistir um vídeo contando os semifinalistas, né? E a primeira faculdade a ser dita assim foi a PUC, né? Então quando você recebe esse resultado, que tem uma coisa muito grande, você vai e vê todo esse processo assim, do que foi, do que verdadeiramente nos fez chegar até aqui, porque sem sombra de dúvidas, você começa desde o pequenininho, desde as competições lá de início, ainda em português, né? Para você depois conseguir competir num nível muito grande. Então, assim, para nós, como alunos, é uma oportunidade maravilhosa, porque você consegue ter a prática e a vivência de um procedimento que muitas vezes você tem dificuldade ainda no mercado profissional de encontrar essa vivência dessa maneira. Sem sombra de dúvida, assim, você competir numa competição com pessoas de todo o planeta é uma oportunidade, assim, incrível. Isso eu só tenho a agradecer, assim mesmo. Que bacana. E você, Júlia? Conta pra gente um pouquinho, como que a participação nessas competições ajuda ou estimula, né, ou aprimora o aprendizado? Fala pra gente um pouquinho. Bom, eu acho que são inúmeras as formas que uma competição como essa pode criar uma nova dimensão para o aprendizado. Não apenas porque você tem esse conhecimento prático de como você pode aplicar essa técnica, mas também porque tem que ter uma extensiva formação acadêmica por trás para você conseguir aplicar essas técnicas. Então eu acho que essa caminhada conjunta do teórico com o prático é muito interessante nesses grupos, e ter a competição como um norte que te orienta, como uma meta, seja ela a SCC, a Camarv, CPR que eles fizeram antes de eu entrar, são todos excelentes porque eles motivam você a ter um objetivo para conseguir continuar com isso. Exatamente por esse motivo, apesar do HM ter essas competições que ele faz periodicamente, a gente continua, mesmo nesse inteirinho de competições, a ter nossas reuniões, debater livros, tentar fazer uma troca com os alunos para eles virem auxiliar a gente, ou então trazer convidados até de fora para eles conseguirem fazer trocas com a gente. E os professores, eles realmente trabalham incansavelmente para ter sempre aportes novos, ter sempre realmente o ápice assim, da teoria para a gente poder estudar. Então eu acho que realmente as competições elas ajudam a gente nesse sentido. E porque a gente também conhece muita gente nova lá e outras formas como a mediação é usada em outros países. Legal. Então eu diria que é mais nesse sentido. Bacana, obrigado. Professora Mia, vamos conversar um pouquinho então sobre a classificação e conversar sobre como foi a competição entre a universidade e a USP, tá bom? Qual foi o tema da mediação da semifinal entre a PUC-Rio e a USP? Eu queria entender a qual acordo as partes chegaram, né? O que faltou para a universidade chegar à final e, quem sabe, levar talvez o primeiro lugar? Olha, é muito difícil responder o que faltou, na verdade, né? Até porque os times eram muito pareados, né? Talvez seja importante a gente falar que exatamente pelos times serem muito pareados, às vezes existe um sentimento de, puxa, será que não poderia ter sido a gente, né? Tem um outro detalhe que é o fato da gente não poder assistir os outros painéis. Então a gente não sabe como foi a performance dos outros times, né? A gente tinha 2 semifinais acontecendo, não foi no mesmo horário, foram horários diferentes até pelos fusos, né? Mas a gente não podia assistir. Então na verdade, a gente não só a gente não assistiu todos, então não tem como fazer essa comparação,
como é muito difícil a gente conseguir dizer exatamente quais foram os motivos que não fizeram com que a PUC fosse adiante, né? Eu acho que o que é justo a gente dizer é que o time da USP é um time muito bem preparado, é um time que também, assim como nós, tem uma trajetória bastante importante em competições, né? Tem aí um histórico, né? E de resultados também muito expressivos. Então a gente, enfim, fica honrado de ter chegado com eles até a semifinal e acho que qualquer dos times que tivesse avançado teria sido justo, né? É claro que, repito, fica o sentimento de por que não nós, mas acho que faz parte do jogo, faz parte da competição, né? E o que a gente, como a gente recebe esses feedbacks, né? Inclusive a gente ouve também o feedback do outro time. Eu acho que o que a gente sempre tenta construir como equipe é o que a gente pode tirar de aprendizado daqui, né? Seja com o que foi positivo, que bacana, deu certo, seja com como é que a gente pode aprimorar daí por diante. É isso que a gente tenta levar, né, independente do resultado, para as nossas próximas atuações. Bacana, muito legal. Professora Samantha, vamos aproveitar então e conversar um pouquinho sobre as estratégias utilizadas nas simulações. Pode falar para a gente um pouquinho qual foi essa estratégia que vocês usaram durante toda a competição? Então, a nossa estratégia de treinamento é ter clareza sobre a importância da preparação, né? A gente brinca, como diz a escola de Harvard, preparação, preparação, preparação. A preparação é a alma do negócio. Então, esses meninos entram para o time sabendo que eles vão treinar 2 vezes por semana o ano inteiro, inclusive durante as férias, né? Sendo que na fase em que a gente já tem caso de competição na qual a gente esteja inscrito, na rua, digamos assim, né, já disponibilizado, a gente treina todos os dias. Então a nossa forma de organização interna são 2 professores ou 2 professoras da área de negociação e mediação, 2 professores da área empresarial. E a gente se organiza de tal forma que os olhares possam ser complementares. Então a gente fica o tempo todo estimulando os alunos não só, né, a se engajarem em leituras sobre a metodologia, mas também, né, a avaliarem o caso, a analisarem, se prepararem para as simulações a partir desses 2 olhares, da metodologia e do contexto, né, mais fático, digamos assim, descritivo da situação que envolve aquela situação conflitiva. Bom, para além disso, o que a gente faz num primeiro momento, a gente estuda, depois a gente simula. E simula a exaustão, de novo. A gente vai mudando os alunos de lugar, de tal forma que a gente possa identificar quem exerce o melhor papel em que, né, porque eles podem ser mediadores, eles podem ser negociadores de um lado e do outro lado, eles podem ser advogados, né, também de um lado e de outro lado. A gente vai saber, claro, mas quando o caso é disponibilizado, quem a gente vai representar, que lado da negociação a gente vai representar, né? Mas a verdade é que a gente precisa ter todo esse trabalho prévio para quando chega um novo caso, a gente já está mais ou menos organizado. Fora as sintonias, né? Na verdade, Felipe e Júlia, por exemplo, que estiveram representando o time na semifinal, tem uma especial afinidade, tem uma complementaridade natural. Tudo isso a gente vai avaliando ao longo do caminho, né? Fora a questão, claro, dos debates teóricos, de todo esse... A gente vai convidando pessoas de fora, às vezes alunos de outras universidades, às vezes profissionais mesmo, né, outros professores, para estarem pontualmente com a gente, para trazerem algum tipo de olhar de fora, feedback. Por quê? Porque a gente acaba se afeiçoando a eles de uma maneira que às vezes é até difícil, né, de ter esse olhar mais distanciado, para também trazer posicionamentos críticos, né? Não adianta, uma vez teve uma oportunidade lá atrás, lá no comecinho, que eles reclamaram com a gente que a gente era muito bonzinho nas avaliações, que a gente precisava ser um pouco mais duro para que eles pudessem aprender em casa, né? E quando chegassem em contextos de competição, não corressem o risco, né,
de serem surpreendidos por feedbacks mais duros. E aí a gente foi também, como a Mia muito bem colocou, a gente foi construindo junto esse lugar, porque não é simples, né? A gente viu os alunos tendo uma curva de aprendizagem desde o princípio extraordinária. Eu poderia trazer 12 exemplos diferentes, mas uma aluna em especial que no começo ficava ruborizada, completamente tímida, assim, em alguma medida receosa, né, de defender os argumentos num contexto ali negocial, de uma simulação envolvendo uma negociação, e depois de alguns meses, né, ver aquela aluna se desempenhando ou performando tal qual uma negociadora profissional, era lindo de ver, né? O Felipe e Júlia têm histórias muito parecidas, né? Felipe, num primeiro momento, eu falei, gente, será? E, na verdade, no final, enfim, voou. Era incrível de ver. A cada nova simulação, eu tinha uma lista de sugestões de aprimoramento. E ele incorporava de uma maneira tão preciosa de uma competição, de uma simulação para outra, né? Eu ficava encantada de ver. Júlia, nossa, veio da arbitragem, né, Júlia? E, na verdade, num primeiro momento eu disse, olha, Júlia, cuidado com o tom, de repente esse tom não é tão compatível com o contexto da mediação. Daqui a pouco ela estava com uma propriedade que eu cheguei a dizer para ela, olha, se eu tiver um problema eu vou te contratar para negociar para mim. Então, assim, é sensacional de ver. Isso alimenta muito a nós, né? Eu brinco que é melhor do que plantar uma árvore ou escrever um livro, porque a gente está, na verdade, semeando nesses jovens, né, que vão para a advocacia, para a magistratura ou para outras funções do direito, né, no âmbito público, essa lógica de resolução de conflitos pelo viés do diálogo, né? E isso tem isso oferece para a nossa sociedade, pelo menos a gente acredita assim, uma contribuição inestimável, né? Então, muito legal, muito legal. Interessante, você estava comentando agora da diferença, né, entre a arbitragem, comentou que a Júlia mesmo chegou, né, com uma abordagem diferente. E vocês comentaram também que o grupo não participa de eventos de arbitragem porque participam apenas de mediação. Queria conversar um pouquinho sobre isso. Se eu puder, professora Mia, por favor. Que na mediação, o profissional então tem a função de guiar as partes para a resolução desse conflito, mas não é o responsável pela decisão final, como acontece mais no caso da arbitragem, correto? Queria saber então qual que é a principal diferença entre as técnicas utilizadas. Se refere às diferenças entre arbitragem e mediação. Então, a mediação é um método autocompositivo, né? É uma negociação que tem a presença de um terceiro que ajuda, como você falou, guia as partes, né? Ela facilita o diálogo, ajuda que as pessoas consigam construir soluções que pareçam adequadas, né? Que contemplem os interesses, que contemplem tudo aquilo que é mais importante para as pessoas envolvidas naquele contexto. E o protagonismo é totalmente das partes. Elas constroem juntas essas soluções, né? Então a gente não tem um terceiro sugerindo, né? Pelo menos na mediação facilitativa, né? Que é o formato, o enfoque que acontece nas competições. A gente não tem esse terceiro sugerindo, trazendo, participando ativamente dessa construção de solução, tá? A arbitragem é um método heterocompositivo de solução de conflitos, assim como ocorre no judiciário, né? A gente terá um terceiro que será o responsável por proferir, né, uma decisão, por dar a solução àquele impasse, tá? Então, a gente tem, assim como no judiciário, na arbitragem, um sistema adversarial. A gente tem as partes com seus respectivos advogados que apresentam as suas, trazem os seus argumentos e vão trabalhar produzindo provas para tentar convencer o julgador, que é um árbitro, né? Que é uma pessoa com conhecimento técnico, né? A diferença entre esse árbitro do judiciário, né? Fora o fato de que é uma atividade extrajudicial, que não acontece dentro do judiciário, é uma pessoa com conhecimento técnico mais especializado para proferir uma decisão num determinado contexto, né? Então, são métodos completamente diferentes. A mediação é um método autocompositivo, solução construída em conjunto pelas próprias partes, com a presença de um terceiro que vai só facilitar.
E a arbitragem, a gente tem um sistema heterocompositivo adversarial, né, dentro dessa lógica de tentar convencer o julgador. Por isso, o tom é diferente, né, como a Samantha mencionou. Júlia veio do grupo de arbitragem e tinha um tom totalmente apropriado para aquelas competições de arbitragem. Por quê? Qual a diferença de tom? Lá você tem, né, num sistema adversarial heterocompositivo, você trabalha na tentativa de convencimento. Então você tem uma assertividade, às vezes até uma agressividade no seu tom, na sua forma, né, de argumentar, porque você está trabalhando para convencer esse julgador. Na mediação, a lógica é completamente diferente. A ideia não é tentar convencer alguém. A ideia é você colaborar, né, conjugar esforços. Então você na verdade, enxerga os demais envolvidos não como seus opositores, né, mas como alguém que caminha junto com você rumo à construção da solução, né? Porque a ideia é que o que sai dessa mesa de negociação é talvez o que atraia mais valor, o que agregue mais valor para todos os envolvidos. Tá? Então, enfim, são vários os motivos que podem tornar especialmente adequada a utilização desse método, a escolha desse método autocompositivo ao invés de um método heterocompositivo, né? Mas, enfim, em situações em que a gente tem relações continuadas no tempo, um vínculo de interdependência muito grande entre as pessoas, né? A tentativa de autocomposição geralmente vai ser a mais adequada, né? Vai se mostrar aquela que potencialmente vai ajudar as pessoas a encontrarem os resultados que preservam a sua relação e, ao mesmo tempo, conseguem ajudá-las a resolver a questão controvertida, né? O mérito, a substância da negociação. Tá? Então, voltando ao tom, né? Quando a gente pensa num método de colaboração, faz todo sentido que as pessoas cuidem desse tom, que as pessoas cuidem da forma como elas vão se comunicar, né? Que elas tentem ser, enfim, assertivas, claro, não é uma questão de não ter assertividade, não ter clareza no que você pede, no que você precisa, mas cuidando desse formato, cuidando especialmente para que você possa não causar reatividade no outro, né? Trazer uma fala mais coordenada, mais positiva, para que você gere receptividade e não resistência àquilo que a mensagem que você traz, aquilo que você pede, né? Aquilo que você demonstra que é muito importante para você. Obrigado, pessoal. Nós conversamos com a professora Mia Schneider, Samantha Pelágio, do Departamento de Direito, e os alunos Júlia Froni e Felipe Glioche. Muito obrigado, pessoal, pela participação. É um prazer ter vocês aqui e parabéns pela conquista. E você aí de casa, fique ligado no canal da TV PUC no YouTube. Tchau, tchau, até a próxima.